Existe um ruído que a alma conhece bem, um sussurro que se transforma em tempestade e agita o coração sem pedir licença. Ele mora no peito, um companheiro indesejado que se alimenta das incertezas do amanhã e nos faz prisioneiros dentro de nossos próprios pensamentos. Falamos da ansiedade, essa sombra que nos persegue com o peso do "e se", nos roubando a alegria do agora e nos afogando em um mar de possibilidades que, na maioria das vezes, só existem em nossa mente. É uma batalha silenciosa, travada em meio a sorrisos forçados e noites insones, uma busca desesperada por um chão firme em meio a um terremoto interior que parece não ter fim. Nessa jornada, muitos caminhos se apresentam como solução, prometendo um alívio rápido, um escape momentâneo dessa prisão sem grades. Buscamos refúgio em distrações, em conquistas, em ruídos externos que possam abafar o barulho de dentro. Tentamos, com nossas próprias forças, construir muros contra as preocupações, apenas para descobrir que a ansiedade é uma água que sempre encontra uma fresta para se infiltrar. E nesse esforço solitário, nos sentimos cada vez mais exaustos, como quem rema contra uma maré implacável, perdendo a esperança de um dia encontrar um porto seguro. Contudo, há uma voz que ecoa através dos séculos, uma voz que não oferece uma solução passageira, mas uma paz que transcende a compreensão. É a voz de um carpinteiro da Galileia, cujas palavras não foram talhadas em pedra, mas plantadas no coração da humanidade como sementes de uma serenidade perene. Jesus Cristo não falou a ansiedade como um inimigo a ser combatido com armas de guerra, mas como uma condição da alma que anseia por um tipo diferente de cuidado, um tipo diferente de confiança. Ele nos convida a observar os lírios do campo, que não tecem nem fiam, e ainda assim se vestem com uma glória que nenhum rei jamais pôde ostentar. Nos aponta os pássaros do céu, que não semeiam nem ceifam, mas são alimentados por um amor que não conhece o esquecimento. Nessas imagens, ele não nos oferece uma poesia vazia, mas um profundo tratado sobre a natureza da providência e do abandono. A paz que ele propõe não é a ausência de problemas, mas a presença de uma confiança inabalável, a certeza de que não caminhamos sozinhos. Portanto, esta não é uma jornada sobre técnicas de respiração ou afirmações positivas, embora estas possam ter seu lugar. Esta é uma imersão nas palavras daquele que acalmou a tempestade com um simples comando e que nos oferece a mesma paz para acalmar a tempestade que ruge dentro de nós. É um convite para desviar o olhar do caos das nossas preocupações e fixá-lo em uma promessa de descanso verdadeiro. Uma paz que não se encontra nas circunstâncias, mas em uma pessoa. Uma paz que, uma vez encontrada, se torna a âncora de nossa alma, firme e segura, não importa quão forte a tormenta se levante. A ansiedade, em sua essência, é o resultado de carregarmos um fardo que jamais fomos destinados a suportar. É o peso de tentar ser o Deus de nossa própria pequena realidade, controlando cada variável, prevendo cada desfecho e garantindo nossa própria segurança. Vivemos em uma era que aplaude essa autossuficiência, que nos diz que o futuro está inteiramente em nossas mãos. E assim, a responsabilidade por cada possível fracasso recai esmagadoramente sobre nossos ombros. Essa pressão para orquestrar a vida nos mantém em um estado de vigilância perpétua, onde o descanso parece uma negligência e a quietude um convite ao desastre. Jesus, com sua sabedoria que penetra o cerne da condição humana, diagnosticou essa enfermidade não apenas como um transtorno da mente, mas como uma aflição do espírito. Ele a identificou como o sintoma de um coração dividido. Em suas palavras, ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos dedicar nossa lealdade e nossa confiança mais profundas, tanto às seguranças passageiras deste mundo quanto ao Pai Celestial. A ansiedade floresce nesse solo de lealdade dupla,
onde tentamos manter um pé no reino da confiança e outro no reino do controle absoluto, e a tensão dessa divisão nos rasga por dentro. É como construir uma casa sobre a areia. Investimos toda a nossa energia, nossos recursos e nossas noites de sono na edificação de uma vida segura, baseada em nossa carreira, em nossas finanças, em nossa reputação. E por um tempo, a estrutura parece sólida, a fachada parece impecável. Mas então vêm as tempestades inevitáveis da existência, a perda, a enfermidade, a incerteza, e os alicerces que pareciam tão firmes começam a ceder, revelando a fragilidade de nossa confiança depositada em coisas que podem ser levadas pelo vento. O Mestre não condena nossa busca por segurança, mas sim o lugar onde a procuramos. Ele nos mostra que a tentativa de controlar o amanhã é uma fonte garantida de sofrimento hoje. Ao nos apegarmos desesperadamente às rédeas de nossa vida, nós nos sobrecarregamos com uma tarefa impossível, pois o futuro é um território que não nos pertence. A paz se torna uma miragem distante, sempre no horizonte, mas nunca alcançável, porque estamos ocupados demais, gerenciando um fardo de preocupações que só cresce a cada passo. A raiz da nossa inquietação, portanto, é um problema de confiança mal alocada. Entregamos nossa fé ao que é instável e nossa suspeita ao que é eternamente firme. Jesus nos convida a uma inversão radical dessa lógica. Ele nos chama para depor o fardo esmagador do autocontrole e para redescobrir a leveza de uma vida vivida não sob o jugo da preocupação, mas sob o cuidado de um Pai amoroso, para quem nenhum detalhe de nossa existência passa despercebido. Imagine a cena: uma multidão sentada na encosta de uma colina. O ar da Galileia preenchido não apenas pela brisa, mas pela autoridade serena de suas palavras. É nesse cenário que Jesus nos oferece o primeiro antídoto para a ansiedade, um convite simples, mas revolucionário. Olhai para os pássaros do céu. Ele não pede uma análise científica, mas um ato de contemplação. Um convite para pausar a nossa incessante atividade mental e simplesmente observar a realidade de uma criatura que vive em um estado de pura confiança. Os pássaros não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Eles não possuem planos de aposentadoria, não se preocupam com o próximo trimestre econômico ou com a instabilidade do mercado. Sua existência é um testemunho silencioso e contínuo da fidelidade da criação. Eles vivem o momento presente com uma intensidade que nós, seres humanos tão complexos, esquecemos como praticar. E, no entanto, Jesus nos lembra: o Pai Celestial os alimenta. Há uma economia divina em operação, uma lógica de cuidado que transcende nossos cálculos e projeções. Esta lição não é um chamado à preguiça ou à irresponsabilidade, como alguns poderiam interpretar superficialmente. Pelo contrário, é um chamado a uma forma mais elevada de diligência, a diligência de manter o coração no lugar certo. A preocupação ansiosa, nos diz o Mestre, não pode acrescentar um único côvado à nossa estatura, não pode adicionar uma única hora à nossa vida. É uma energia gasta em vão, um ciclo de pensamento que não produz nada além de mais exaustão e medo, roubando a força que poderíamos usar para viver o dia que nos foi dado. Traduzir isso para o nosso mundo de alta pressão significa reconhecer que nossa segurança última não reside em nosso contra-cheque, em nossa produtividade ou em nossa capacidade de antecipar todos os riscos. Significa trabalhar com excelência, planejar com sabedoria, mas liberar o resultado. É entender que, no final das contas, nossa vida está nas mãos de Deus e não nas nossas. Essa é a essência da confiança radical, uma reorientação ativa e diária do nosso foco, desviando-o de nossas próprias limitações para a infinita capacidade de Deus em prover.
Ao internalizar a lição das aves, começamos a desaprender a linguagem da ansiedade e a reaprender a linguagem da confiança. Percebemos que não valemos menos do que elas. Na verdade, Jesus afirma que valemos muito mais. Se um cuidado tão meticuloso é dedicado à menor das criaturas, quanto mais podemos confiar que somos vistos, conhecidos e sustentados por esse mesmo amor? A paz começa a brotar quando ousamos acreditar que essa promessa é, de fato, a verdade mais fundamental de nossa existência. Depois de nos ensinar sobre a provisão, Jesus nos convida a uma segunda contemplação, desta vez sobre o valor e a beleza. Ele nos diz: considerai como crescem os lírios do campo. Novamente, o convite é para uma observação profunda, para além da superfície. Os lírios não trabalham nem fiam, não há esforço, não há luta, não há uma busca ansiosa por reconhecimento ou beleza. Eles simplesmente são, e em seu ser, manifestam uma glória que ofusca a de Salomão em todo o seu esplendor. A lição aqui é sutil e profunda. Vivemos em uma cultura que nos ensina que nosso valor está diretamente ligado ao nosso esforço, às nossas conquistas, à nossa capacidade de produzir e de nos destacarmos. Lutamos para tecer a nossa própria glória, para construir uma imagem de sucesso e competência. A ansiedade sobre nossa aparência, nosso status e a percepção dos outros é uma força motriz poderosa e implacável em nossas vidas. Sentimos que, se pararmos de nos esforçar, nos tornaremos invisíveis, insignificantes. Jesus vira essa lógica de cabeça para baixo. A beleza do lírio não vem de seu esforço, mas de sua entrega à sua própria natureza, ao processo de crescimento desenhado pelo Criador. Sua glória não é autoconstruída, é um dom recebido. Ao nos dizer que nem Salomão se vestiu como um deles, Jesus está nos mostrando que a beleza que vem da entrega a Deus é superior a qualquer glória que possamos fabricar para nós mesmos. Ele nos liberta da pressão exaustiva de ter que provar nosso valor a cada instante. Isso nos introduz ao princípio da entrega. Entregar-se na espiritualidade de Cristo não é um ato de desistência passiva, mas um ato de rendição confiante. É o ato de parar de lutar para sermos o arquiteto, o tecelão e o designer de nossas vidas e permitir que o artista divino trabalhe em nós e através de nós. É confiar que Ele pode tecer nossos fios, mesmo os fios da dor e da fraqueza, em algo de uma beleza inesperada. Uma beleza que não poderíamos ter alcançado com nossa própria força ansiosa. Quando nos vestimos com essa confiança, a ansiedade sobre o que vestir, o que comer ou como seremos vistos pelo mundo começa a perder seu poder. Percebemos que nosso valor fundamental não está em jogo, pois ele nos foi dado gratuitamente. Assim como Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais Ele nos vestirá com a dignidade e a beleza que realmente importam. A paz floresce quando paramos de lutar para nos tornarmos algo e simplesmente nos entregamos ao processo de nos tornarmos quem fomos criados para ser. Após diagnosticar o problema e oferecer as metáforas curativas da confiança e da entrega, Jesus nos dá a prescrição central, a instrução que reordena todo o nosso universo interior. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Este não é apenas mais um item em uma longa lista de tarefas. É o princípio organizador de uma vida livre da tirania da ansiedade. É a chave que coloca todas as outras coisas em seu devido lugar. Buscar o reino de Deus, em termos práticos e vividos, significa alinhar o desejo mais profundo do nosso coração com os propósitos de Deus. Significa fazer da sua vontade uma vontade de amor, de misericórdia, de reconciliação e de justiça, a nossa principal ambição. É uma mudança de foco monumental, de o que posso obter da vida,
para o que Deus quer fazer através da minha vida. É a transição de uma existência centrada no eu para uma existência centrada em Deus e no próximo. Imagine duas pessoas navegando em um rio. Uma está focada apenas em remar o mais rápido possível para chegar ao seu destino pessoal, exausta, ansiosa com cada correnteza e cada obstáculo. A outra, embora também reme, está focada em seguir o fluxo principal do rio, confiando que a correnteza a levará na direção certa. Ela não está passiva, mas sua energia é gasta em cooperação com uma força maior, não em luta contra ela. Buscar o reino é como aprender a navegar com a correnteza do propósito de Deus. Quando o reino se torna nossa prioridade, algo milagroso acontece com nossas ansiedades. As preocupações com comida, bebida e roupas, as metáforas de Jesus para todas as nossas necessidades materiais e seguranças terrenas não desaparecem magicamente, mas são destronadas. Elas perdem sua posição de senhores de nossa vida e se tornam preocupações secundárias. A promessa anexada a esta instrução é de tirar o fôlego, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não porque as buscamos, mas porque buscamos a coisa certa. Esta é a grande simplificação libertadora da vida. Em vez de gerenciar ansiosamente uma dúzia de prioridades conflitantes, somos convidados a ter uma única prioridade que organiza todas as outras. Não é um fardo a mais, mas a remoção de todos os fardos desnecessários. A ansiedade prospera na complexidade e na divisão de lealdades. A paz, por outro lado, é o fruto de um coração unificado, um coração que encontrou seu primeiro amor e ordenou tudo o mais em torno dele. A culminação de toda essa jornada interior é a descoberta de uma paz que não se parece com nada que o mundo pode oferecer. O apóstolo Paulo, seguindo os passos de seu mestre, a descreveria mais tarde como a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Essa paz não é a ausência de problemas, a negação da dor ou um otimismo superficial. É uma serenidade sobrenatural que guarda o coração e a mente em meio à tempestade. Uma quietude interior que permanece mesmo quando o mundo exterior está em caos. Essa paz é o resultado direto de colocar em prática os princípios que Jesus ensinou. Ela brota da confiança radical de que somos cuidados, da entrega humilde de que nosso valor é um dom e da reordenação de nossas vidas em torno do que é eterno. É uma paz que não depende das circunstâncias. As contas podem chegar, o diagnóstico pode ser difícil, as relações podem se romper, mas a âncora da alma se mantém firme porque não está presa no solo instável dos acontecimentos, mas na rocha da fidelidade de Deus. Para viver nessa paz, Jesus nos dá uma instrução final, eminentemente prática. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esta é a disciplina espiritual de viver no presente. A ansiedade se alimenta do futuro, desse vasto território de e se que não podemos controlar. Jesus nos chama de volta para a única arena onde a vida realmente acontece, o hoje. Ele nos convida a lidar com as dificuldades de hoje, com a graça disponível para hoje, confiando que a graça para as dificuldades de amanhã será dada amanhã. Viver um dia de cada vez é um ato de rebelião contra a cultura da preocupação. É a decisão consciente de liberar o passado, que não pode ser mudado, e o futuro, que não nos pertence, nas mãos de Deus. É focar nossa energia, nossa atenção e nossa confiança no pequeno espaço de 24 horas que nos foi confiado. Nesse espaço contido, a presença de Deus é mais tangível e seus cuidados mais evidentes. O fardo se torna leve porque o carregamos apenas por um dia. Esta é a transformação final. A passagem de um coração agitado, sobrecarregado e fragmentado para um coração tranquilo, centrado e íntegro.
É a jornada da ansiedade para a paz, não como um destino final a ser alcançado, mas como uma maneira de caminhar, dia após dia. É a paz que vem não de ter todas as respostas, mas de confiar naquele que é a resposta. Uma paz que não silencia a tempestade ao nosso redor, mas que sussurra ao nosso coração, no meio do vento e das ondas: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Percorremos juntos uma jornada que começou no epicentro de nossa própria tempestade interior, no lugar barulhento e solitário onde a ansiedade constrói seu ninho. De lá, fomos guiados pela voz serena do Mestre a olhar para o céu e para o campo, a redescobrir uma verdade tão simples quanto profunda. Não fomos criados para o peso esmagador da preocupação. Vimos que a paz que ele oferece não é uma fórmula mágica, mas um convite a uma nova forma de existir, fundamentada não em nosso controle, mas em seu cuidado constante e absoluto. A promessa que ecoa dessas palavras milenares permanece viva e pulsante hoje. A paz de Cristo não é uma trégua frágil, dependente de um mundo sem problemas, mas uma fortaleza interior, uma nascente de água viva que brota mesmo no deserto da aflição. É o descanso profundo da alma, que sabe que seu valor não está em sua performance, que sua segurança não reside em suas posses e que seu futuro repousa nas mãos mais capazes e amorosas do universo. É uma paz que o mundo não pode dar e que, por isso mesmo, o mundo não pode tirar. Talvez, enquanto você ouvia, algo em seu espírito reconheceu a verdade nessas palavras. Talvez você tenha sentido o peso de carregar o amanhã e o cansaço de tentar tecer sua própria glória. A pergunta que fica, então, não é apenas se a paz é possível, mas se você está disposto a recebê-la. Onde você tem depositado sua confiança mais fundamental? Nas areias movediças de suas próprias forças ou na rocha eterna que é o amor de Deus revelado em Cristo? Se esta mensagem ressoou em você, o próximo passo não é um grande salto, mas um simples movimento do coração. É uma conversa honesta, é o ato de, em silêncio, depor o fardo e sussurrar: Senhor, eu não consigo mais carregar isso sozinho. Ensina-me a confiar, ensina-me a descansar em Ti. E eu o convido a continuar essa conversa aqui. Deixe nos comentários uma única palavra que descreva a paz que você busca. Ao fazer isso, você não apenas declara sua intenção, mas se une a uma comunidade de pessoas que, como você, anseiam por esse mesmo descanso. Lembre-se, sempre, do convite daquele que conhece cada uma de suas inquietações. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que este não seja o fim de um vídeo, mas o início de sua jornada para fora do cativeiro da ansiedade e para dentro da liberdade espaçosa da paz de Deus. Que seus braços de Pai o encontrem onde você está, que sua serenidade guarde seu coração e sua mente, e que você possa, a partir deste dia, começar a viver na certeza de que você é infinitamente mais valioso do que as aves do céu e os lírios do campo.